Então agora eu vou fazer essa parte de cima com o verde maçã e o amarelo limão. Vou passar o pincel aqui manchando o verde. Vou fazer ele claro aqui em cima, como se tivesse uma luz vindo aqui na asa da borboleta, até porque aqui em cima ficou esse espaço vazio, então cabe fazer um manchado aqui. Cabe colocar mais cores, né? Então, passei verde maçã, agora eu vou passar o amarelo limão. Que vai manchar com esse verde. Até poderia colocar mais cores se quisesse colocar um marfim, um branco, até dá para colocar. Mas eu vou encerrar aqui com esse amarelo limão. Ele está misturando bem com o verde ainda, ó. E aí a gente reforça a parte de cima aqui da roda. É sempre bom deixar aqui bem grossinho de tinta. E depois a gente vai passar um verniz ainda em cima para impermeabilizar. E agora eu vou pôr um pouquinho de amarelo aqui nessa lateral. Agora um pouquinho de amarelo do outro lado. E está pronto o nosso fundo. Agora eu vou redesenhar a asa da borboleta para ver onde que a gente vai manchar e refazer. Bom, então agora com a imagem na mão eu vou redefinir os desenhos, ver o que precisa corrigir. Então com um lápis preto eu vou desenhar
Então ela tem umas manchas aqui. Eu também não preciso reproduzir fielmente, não. Eu vou fazer mais ou menos do jeito que eu tô vendo aqui. Só que eu acho legal a gente obedecer mais ou menos um critério assim da composição da asa, porque na natureza ela tem um formato assim, né, que é comum para as borboletas. Então eu acho legal a gente obedecer um pouco, pelo menos, né, manter esse padrão. E também é legal a gente manter o desenho dos dois lados iguais, né? Dos dois lados da asa. Então, eu vou contar quantos gominhos eu estou colocando aqui e vou fazer do lado de lá. Bom, eu desenhei do lado de um lado, agora eu vou tentar reproduzir do outro lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar aqui, ó. Aqui eu fiz uma curva, vou repetir ela aqui e tem uma marquinha que vai ser clara aqui. Daí eu venho 1, 2, 3, 4, 5 até aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Só teria mais assim. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então daqui a aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho.
Pronto, aqui está pronto. Agora vamos ver a parte de baixo. Ela tem um desenho que vem aqui e volta. Quatro, seis. Agora aqui ela tem uma mancha vermelha dos dois lados, né? Sempre. Aí tem o azul que vem aqui. E aqui ela tem umas manchas claras, umas manchas amareladas. Eu vou pegar então agora um amarelo limão e o branco, vou repassar essa parte amarela para manchar. Então eu vou começar a manchar aqui. Vou deixar ela com uma nervura arranhadinha assim, ó. Para fazer a textura da asa. Olha como já começa a aparecer a asa da borboleta diferente. Já não é mais um fundo da tábua pintado, já é a asa da borboleta.
Depois tem todos esses contornos com preto. Depois tem esses contornos de preto para fazer. Mas agora a preocupação é fazer os manchados, cobrir toda essa parte da madeira, cobrir os cantinhos. Eu estou usando um pincel de cerdas bem rústicas, bem dura, para arranhar bem a madeira, um pincel velho, que é legal para esse tipo de trabalho aqui, porque vai favorecer no manchado. Então é isso, é só repetir esse processo na asa toda, manchando. A gente mancha, espera secar, vê se precisa, depois de seco, vê se precisa manchar em mais algum ponto que não pegou legal. Se precisar a gente refaz, ela seca rapidinho, então é isso daí, fazer e esperar secar. Do lado de cá está bem mais difícil de fazer o manchado, porque tem muita irregularidade, defeitos na madeira, a emenda da tábua aqui está mais alta, então toda hora pega o pincel, então não ficou muito legal. Eu vou esperar secar e ver se precisa repassar. Pronto, agora eu vou trocar de pincel e vou pegar um pincel um pouquinho menor para fazer esses cantinhos brancos. Vou recomeçar a manchar esse branco. Vou recomeçar a manchar esse branco aqui da ponta.
Então nessa etapa aqui, eu estou refazendo o contorno aqui, o desenho da asa da borboleta, porque eu refiz o desenho aqui do miolo, então desencontrou um pouco, então eu estou refazendo. Eu desenhei com lápis e agora estou repintando, então dá para perceber que o branco cobre bem o azul, mas precisa dar uma repassada depois para ele ficar mais forte. Só que aí eu vou passar com um pincel mais fino para conseguir fazer mais detalhezinhos. Então eu estou dando um fundo aqui agora, ainda estou em fase de dar fundo, para depois voltar cobrindo já no lugar certinho. É normal ter que passar 2, 3 vezes para cobrir, para ficar bem forte a tinta, isso aí é normal. Mesmo o preto, quando a gente quer que fique bem forte, pelo menos 2 vezes, é legal a gente passar. Bom, é isso, agora tem que esperar secar. O que eu posso fazer é ir repassando o preto aqui, mas é bom esperar secar para passar aqui na borda para não borrar. Então agora o ideal é esperar secar. Então agora nessa fase aqui, que a gente já fez o esboço, já preencheu toda a madeira com tinta, até aqui a gente não precisa de muita técnica, a gente precisa só de coragem de riscar e ir passando a tinta. Agora daqui para frente a gente precisa de um olhar mais técnico para saber onde colocar os detalhes. Por isso que é bom a gente ter uma referência, né? A gente ter uma fotografia onde a gente consiga olhar e ver detalhes, porque a gente vai pegar detalhezinhos que tem cores, pinceladas que a gente pode acrescentar, olhar nessa foto, uma foto real de preferência, nunca numa foto da pintura de alguém. Eu sempre aconselho que a gente pega uma fotografia de uma borboleta mesmo, não de uma pintura de borboleta, porque aí você consegue pegar os detalhezinhos e fazer do seu jeito. Não precisa fazer igual a foto, idêntico à foto, porque é uma pintura, não é uma fotografia. Então a gente faz do nosso jeito. Mas é legal os detalhezinhos assim, por exemplo, o detalhe na cor da antena e essas coisas pequenas assim que fazem a borboleta ficar mais real, ficar mais interessante. Bom, então agora eu vou refazer o manchado desse amarelo e vou acrescentar uma cor que é o amarelo gema. Vou fazer algumas manchinhas aqui no centro da asa com esse amarelo gema. Vou fazer alguns riscos assim com esse pincel um pouco mais fino, com amarelo limão e branco, para deixar ela ainda mais riscada do que eu já tinha deixado. Agora que a tinta da asa secou, a gente consegue manchar. Porque essa textura da asa é legal ficar bem riscada. Então com esse pincel mais fino eu faço alguns riscos. Depois aqui a gente vai repassar o preto no contorno e fazer os riscos pretos aqui. Mas por enquanto eu só estou manchando. Então se eu borrar um pouquinho, se passar um pouco, não tem problema. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, antes de pegar o amarelo gema,
para que o pincel fique limpo. Então sempre passar a pincelada alongada, não pinceladas curtinhas assim. Eu sempre passo a pincelada alongada nesse caso aqui, porque eu quero fazer uma textura de riscos na textura da asa, né? Então, ó, vou voltar para cá e vou alongar os riscos para ficar bem riscadinho. Se tiver algum risco que ficou curto, a gente repassa. E sempre com pouca tinta no pincel, porque se a gente colocar muita tinta, ele vai misturar muito. E a intenção aqui é não misturar, a intenção é ele ficar manchado mesmo. Bom, então agora aqui eu vou misturar um pouquinho desse amarelo gema. Fazer uns riscos aqui. Aí por que eu estou colocando esse amarelo gema? Porque eu vi lá na foto da borboleta que ela tem umas manchas assim, umas cores. Então eu estou usando essas manchas que ela tem como uma referência. Às vezes não necessariamente é nesse lugar que eu estou colocando, mas eu achei que ficaria legal, então vou fazer isso aqui nela. Porque é o que eu sempre falo, a gente precisa fazer a textura da asa, né? E a asa ela é riscadinha assim. Então por isso que eu estou usando essa cor a mais para ficar bem riscada. Bom, então eu estou olhando aqui na minha referência e eu não gostei dessas manchas brancas aqui, então eu vou mudar o sentido da mancha. Eu vou puxar mais para dentro aqui, vou riscar, não gostei desse sentido da mancha, vou puxar ela de um jeito diferente. Vou puxar ela para cá e vou acrescentar algumas manchas aqui. Então eu vou mudar um pouco esse trecho aqui. Então é isso, vou riscando e pintando. Vou começar a pintar. Vou começar a passar o branco agora. A gente passa, espera secar para depois passar de novo. Até porque ele não vai cobrir na primeira demão.
passei o branco aqui, vou esperar ele secar, depois vou passar o preto aqui para empurrar essa figura um pouco mais para lá. Pronto, aqui eu vou esperar secar para passar o preto. Enquanto isso, eu vou passar branco, manchar o branco nas extremidades da asa da borboleta. Ó, sempre aqui o sentido que a gente vai passar a pincelada, a gente pode até passar assim, mas depois para finalizar a gente precisa puxar sempre no sentido vindo em direção aqui ao centro da asa, porque é essa a textura que a asa tem, né? Então a gente tem que acompanhar. Então aqui, por exemplo, eu venho puxando nesse sentido como se estivesse acompanhando, como se estivesse não, é para acompanhar essa textura que foi feita aqui, ó. Então depois eu vou riscar com o preto aqui, fazer as manchinhas, tudo. Então sempre tudo vai acompanhar nesse sentido aqui. Então aqui, ó, eu não vou fazer um contorno, não vou fazer um contorno assim com a asa. Eu estou fazendo um contorno assim, puxando, ó. Então sempre assim, puxando. Porque ela não é recortada, né? Ela é feita com nervurinhas assim. Então sempre a gente puxa para dentro aqui, ó. Então aqui eu estou repassando mais uma vez, né? Porque eu já repassei e vou repassar quantas vezes precisar, até cobrir bem, até ficar bem branco.